Jesus ressuscitou, Jesus vive. Essa é a beleza do cristianismo. O cristianismo é verdadeiro porque ele se baseia no fato histórico da ressurreição de Cristo. Fato esse comprovado nas Escrituras, nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, comprovado por testemunhas oculares, comprovado por documentos históricos, por historiadores ao longo de todos os séculos. Por essa razão, nós celebramos com tanta alegria o domingo de Páscoa. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé cristã seria vazia, seria uma fé vã. Mas graças a Deus, Cristo, ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos e hoje ele vive e reina. Vamos refletir sobre 4 pontos importantes da ressurreição de Jesus. Primeiro ponto: Cristo ressuscitou porque ele é quem afirmava ser, isto é, o Deus encarnado. Por ser Deus, a morte não teve poder sobre Jesus. O segundo ponto importante é que a ressurreição de Jesus assegura que o sacrifício dele foi completamente e perfeitamente realizado e aceito pelo Deus Pai. Por não ter pecado, o pecado não tem poder sobre Jesus. O pecado não poderia detê-lo na sepultura. Então, ao ressurgir ao terceiro dia, Jesus mostra que ele cumpriu perfeitamente a justiça de Deus e o seu sacrifício foi totalmente eficaz para salvar aqueles que Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. O nosso terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo assegura que os cristãos também vão ressuscitar no último dia e terão o corpo glorificado, isto é, o corpo transformado e agora para viver a eternidade com Deus sem a presença do pecado. Essa verdade também está escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Nosso quarto e último ponto é que, porque Cristo vive, nós temos a viva e verdadeira esperança. Por essa razão, nós podemos viver confiantes no Senhor e também não precisamos temer a morte. A morte para os cristãos, para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo e unidos a Ele, não é o fim. Pelo contrário, é o início de uma eternidade que viveremos na presença do Senhor. Que essa verdade sobre a ressurreição de Jesus enche nossos corações de alegria e que nós não limitemos nossa vida com Jesus, nossa esperança, nosso amor por Ele apenas para termos bens terrenos, bens materiais. O apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios 15, versículo 19, mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isto é, nós cristãos temos que ter esperança em Cristo, não aqui nessa terra apenas, não para termos uma vida bem-sucedida, mas porque Jesus já nos deu o bem mais precioso que a vida eterna. Por essa razão, nossa esperança precisa ser para além dessa vida, precisa ser uma esperança que nada a consome, uma esperança verdadeiramente firmada em Jesus, viva e verdadeira esperança. E que nessa Páscoa possamos refletir sobre essa verdade e que essa verdade impacte nossos corações e transforme toda a nossa vida para a glória do Senhor.